e alunos. Esse é o nosso terceiro vídeo do curso de História de primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai estudar Roma Antiga, Monarquia e República. Bom, o que nós vamos ter na aula de hoje? Nós vamos pensar a construção do poder em Roma, pensar aí, identificar as principais classes sociais e suas disputas pelo poder, a expansão territorial, suas benesses e consequente crise social. Vamos à aula? Eu começo aí fazendo posicionamento geográfico, já é tradicional das nossas aulas, para a gente entender, posicionar, verificar exatamente onde fica Roma. Então, no mapa mundi, vamos dar uma olhada. Roma vai ficar ali na Península Itálica, que é aquela região ali em forma de bota no sul da Europa. Aproximando, a gente consegue verificar, a característica de uma bota aqui, E essa ilha maior aqui seria a Sicília. Mais uma aproximação aqui, a gente já começa a definir mais ou menos quais eram os povos que dominavam a região da Península Itálica na época lá da construção de Roma Antiga. Isso aí por volta do século 8 a.C. Nós vamos ter aqui, no norte, os gauleses, no centro aqui da Península Itálica, os etruscos latinos, e no sul da Península Itálica, os gregos. Também os gregos chamavam essa região aqui de Magna Grécia, certo? O que vai nos destacar, que nós vamos destacar aqui, é a região do Lácio. É nessa região do Lácio que ficava a cidade de Roma, tá? Bom, a gente sabe aí que Roma vai ter um início como uma vila muito pequena, e tem um mito dos irmãos Rômulo e Remo, no qual eles vão mostrar a formação de Roma, tá? Claro que essa ideia aí da criação do mito de Rômulo e Remo é mais para enaltecer a grandiosidade de Roma. Mas a gente deve perceber o seguinte: essa aula aqui, a gente vai focar logo o início, a construção de Roma. Nós vamos falar sobre o Império depois. Então, muitas das vezes, enquanto você, aluno, observa Roma, você tende a pensar assim: nossa, uma grandiosidade, um império gigantesco. Só que, por enquanto, nós temos aqui uma vila pequenininha, sem muito glamour. Uma vila meio que esquecida, com um grupinho pequeno de pessoas. E essa vila vai crescendo através de uma série de sequências que vamos ver aqui na aula de hoje, até chegar àquele grandioso império que nós vamos ver na semana que vem, tá? Bom, o mito do Rômulo e Remo é a ideia aí de se pensar que esses dois irmãos gêmeos, certo, filhos aí de Marte, eles acabam sendo colocados num cesto lá no rio Tibre, e esse cesto chega, o cesto vai descendo pelo rio e chega até ao encontro ali de uma loba. A loba pega os irmãos Rômulo e Remo, vai adotar eles, vai dar de mamar para eles. Temos aí uma imagem a esse respeito. Vai dar de mamar para eles e, claro, depois os irmãos vão ser encontrados por um agricultor, e eles vão se tornar posteriormente, através, obviamente, da força, os primeiros reis de Roma, beleza? Então, essa parte mitológica aí passando, vamos para a parte estrutural da coisa. Roma vai ser uma cidade-estado etrusca. Lembra que na aula de Grécia a gente observou o conceito de cidade-estado, uma cidade completamente independente, tá? E tem sua própria estrutura de governo, o seu aparato militar e por aí vai. No caso de Roma, era uma cidade-estado etrusca que vai ganhar força através do comércio, tá? Bom, é claro, Roma vai receber uma influência enorme da cultura helenística, que é a cultura grega. Por quê? Não só pela proximidade geográfica, não só por uma parte da Península Itálica, o sul da Península Itálica ser colônia grega, como também a cultura helenística é uma cultura muito forte. Então, muitas das vezes, a gente consegue encontrar elementos, principalmente na religiosidade, elementos aí da cultura grega, e a mesma coisa na cultura latina, na cultura de Roma, tá? Então, exemplo aí, o grande herói grego Odisseu, certo? Por conta dele tem a chamada Odisseia, a volta dele lá de Troia para Ítaca, e no caso, a mesma história, o mesmo herói em Roma, eles
pegam essa influência e é a mesma coisa. Só que em Roma, claro, muda-se o nome, em vez de Odisseu é Ulisses. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre monarquia romana. No século 7 a.C. foi iniciada a monarquia romana, onde a terra era um critério de poder. Bom, a gente deve pensar o seguinte: os primeiros reis, ou todos os reis de Roma, nesse período da monarquia, eram etruscos, certo? Bom, os cidadãos romanos ali, aquele grupo pequeno, muitos, em sua maioria, eram pobres e tudo mais, pequenos comerciantes, eles não viam com bons olhos o fato de serem governados por um rei de origem etrusco. Porém, naquele momento ali, os etruscos tinham mais poder e, claro, os cidadãos romanos tinham que aceitar aquela situação. Logo de início, na monarquia, a terra ainda era um sinônimo de poder, ou seja, quem tem terra tem poder. Se eu tenho muita terra, eu tenho muito poder. Se eu tenho pouca terra, eu tenho pouco poder. Muitas das vezes você, aluno, acaba se enrolando com alguns critérios, porque hoje na nossa sociedade nós temos a clara noção aí de que quem tem dinheiro é que tem poder. Portanto, você pode pensar assim: poxa, mas na época da Roma antiga, o sujeito que tinha dinheiro, ele não tinha poder? Olha, na verdade ele tinha um poder muito restrito, de participação política muito restrita. Nesse momento da monarquia, praticamente ele não participava, mesmo ele sendo rico, porque ele necessitava, nesse momento da monarquia, ter terra. Quanto mais terra, mais poder. É claro que a gente vai ver que as duas coisas vão se aproximar. E quem tinha terra acabava necessariamente tendo mais dinheiro. Por quê? Porque ele acabava permitindo que outras pessoas produzissem na terra dele em troca de algum favorecimento econômico ou parte da produção. Então, necessariamente, ele acabava ficando rico, acabava tendo posses, tendo dinheiro. Beleza? Bom, a sociedade em Roma antiga vai ser basicamente dividida em 4 classes. Dessas 4 eu vou destacar aí 2. A sociedade dividida entre patrícios, que eram os donos das terras, e plebeus, comerciantes agricultores. Bom, além dos patrícios e plebeus, a gente vai ter os escravos. No caso de Roma, na época da monarquia, o grupo de escravos era muito pouco e a escravidão era por conta, em sua maioria, por dívidas. Ou seja, o sujeito era pobre, ia ficando tão pobre, tão endividado, que não tinha mais como pagar aquela dívida e acabava virando escravo, certo? Bom, um quarto grupo, um quarto elemento aí da sociedade era uma classe social chamada de clientes. Quem eram os clientes? Clientes eram aquelas pessoas que não tinham terra, mas que estavam muito próximos ali aos patrícios. Qual era o objetivo deles? Conseguir alguma coisa, ou uma concessão para produzir na terra do patrício, ou até, numa situação mais atípica, conseguir uma certa herança, uma parte dessa terra, uma vez que aquele patrício morresse, certo? Então, as duas principais classes sociais aqui, nesse momento em Roma, são os patrícios e os plebeus. Tá? Bom, a expansão comercial romana levou os plebeus a enriquecerem. Roma ela vai começar a expandir, vai começar a se fortalecer. A gente vai observar que as coisas na história vão se encaixando. Eu vou tentar mostrar para vocês que como se fosse um quebra-cabeça, as coisas vão se encaixando. Se você presta bem atenção, você consegue encaixar esses quebra-cabeças, certo? Essas peças do quebra-cabeça. Vamos lá, é só a gente perceber o seguinte: conforme vai crescendo economicamente a cidade de Roma, então de uma vilazinha pequena ela já se transforma numa cidade com um rei e essa cidade começa a crescer. Como começa a crescer economicamente, claro, vai despertar interesse de outras cidades em tentar investir contra Roma. Nesse sentido, seria interessante aumentar o exército, fortalecer o exército. E, nesse momento, o exército vai ser dominado pelos patrícios. Então, o exército dominado pelos patrícios também começa a fortalecer para dar segurança e crescimento para Roma. É claro que a gente vai observar aí que o fortalecimento do exército sob o domínio dos patrícios vai ser um dos fatores que vai levar ao final da monarquia. Tá? Bom, vamos lá. Construção da República. Em 509 a.C., os patrícios vão conspirar para derrubar o rei Tarquínio, o Soberbo, e instaurar a República. Então vamos lá, eu já cantei a pedra. Claro, os patrícios que desde o início vinham um certo pé atrás aí, os reis, porque eles eram de origem etruscas,
eles patrícios começam a crescer, a se fortalecer e com o exército nas mãos eles acabam depondo o rei. O rei Tarquínio acaba sendo deposto e eles vão instaurar a república, certo? Então nesse ponto a gente precisa diferenciar o que é república do que é monarquia, tá? Para a gente fazer essa diferenciação, vamos à etimologia da palavra república. República vem do latim, é res publica, ou seja, a coisa pública. Então, na monarquia, você não tem o bem público. Na monarquia, você tem o bem sendo dominado pelo rei. Vamos citar o exemplo da terra, que esse exemplo pode ser um exemplo mais fácil. Na monarquia, as terras são do rei. O rei tem o poder das terras, o rei tem poder sobre todas as coisas. Na república, você tem o Estado administrando a coisa pública. Então, nesse sentido aí, a terra inicialmente vai ser uma terra pública e, obviamente, depois ela vai ser repassada aí entre os patrícios, beleza? Então, a república é um sistema de governo onde você tem a administração da coisa pública pelos... E a monarquia é a administração dos bens aí do rei, através, obviamente, do rei, sendo aí municiado por alguns órgãos de apoio ao rei. Ali a gente vê que os patrícios eles vão tomar o poder e vão fortalecer essa instituição aí. Que instituição é essa? É o Senado. O Senado, ele existia na época da monarquia, certo? Ele era um órgão que auxiliava o rei a governar, porém na época da monarquia o rei ele tinha um poder quase que pleno, ele podia fazer basicamente qualquer coisa, fazer leis, administrar as verbas da maneira que ele quisesse, criar novos impostos e por aí vai. Então o Senado ele auxiliava. Com os patrícios tomando o poder e instaurando a república, o Senado passa a ser o órgão mais forte da república, beleza? Bom, com a república, os plebeus passaram a participar do governo através da tribuna da plebe, certo? Mas a gente, para entender essa participação aí dos plebeus, a gente vai ter que explicar algumas situações. O que vai acontecer? Instaurou a república, os patrícios estavam bem fortes, mas os plebeus também estavam crescendo economicamente, ficando cada vez mais ricos. Porém, a gente sabe que a riqueza não é sinônimo de poder. E no início da República, basicamente, o Senado era dominado pelos patrícios. O problema é, mais uma vez, o exército. Olha só, o exército que passa aos poucos a ter um controle maior por parte dos plebeus. Os plebeus vão inovar com um sistema de infantaria, um exército que vai ficar mais forte, mais moderno, que vai promover ataques com mais assertividade, fazendo com que haja uma expansão territorial, e a expansão territorial vai ser maravilhosa para todos os dois lados, muito bom para os patrícios, que vão ter mais terra, e muito bom para os plebeus, que vão aumentar a sua possibilidade de comércio. Sendo assim, os plebeus eles começam a ter um domínio maior dos soldados, um domínio maior a respeito do exército, e começa a usar esse domínio do exército para garantir poder aos plebeus. Uma das primeiras coisas é criar a chamada tribuna da plebe, onde tudo que era, todas as leis que eram vinculadas aos plebeus, por exemplo, o Senado quer fazer um aumento dos impostos que incide sobre os plebeus. Isso teria que ser aprovado pela tribuna da plebe, beleza? Bom, é claro que com o tempo os plebeus também vão começar a participar cada vez mais da política, querendo cada vez mais espaço no poder. Isso vai chegar ao ponto aonde os plebeus vão participar diretamente aí do governo. Vamos lá, vamos entender uma parte aqui. Nós temos aí o Senado era composto no início da República, por cerca de 300 pessoas. E essas 300 pessoas eram todas elas patrícios. Com o fortalecimento aí dos plebeus, eles começam a participar também do Senado. E quem administrava Roma, quem governava diretamente Roma? Então haviam 2 cônsules que desde o início da República vão administrar a Roma, a cidade de Roma, certo? Bom, esses 2 cônsules inicialmente eram patrícios. É claro que com o desenvolvimento também dos plebeus vai chegar um ponto com a lei Lacínia, onde um cônsul vai ser patrício e o outro cônsul vai ser plebeu.
Isso aí é praticamente o auge do poder dos plebeus, tá? Uma outra vitória dos plebeus quanto ao poder era a possibilidade dos plebeus se casarem com os patrícios, tá? E aí a gente vai perceber aí, mas poxa professor, por que um patrício, qual é o interesse do patrício se casar com um plebeu? Se ele, como patrício, ele tem terra, ele tem poder. Bom, acontece que com a expansão territorial, alguns patrícios começam a perder um pouco de seu poder econômico, de seu dinheiro. Como que eles vão perder esse dinheiro? Principalmente por causa do comércio. A expansão territorial começa a inundar a cidade de Roma de produtos muito baratos. E esses produtos muito baratos fazem com que o custo da produção em Roma, tá, tenha que abaixar. E aí você começa a pensar o seguinte, poxa, chega-se produtos tão baratos aqui que não está mais compensando para mim produzir. E como eu não estou produzindo, basicamente a minha terra tende a ficar parada ou subutilizada. E nesse sentido eu vou perdendo aos poucos, ao longo de algumas gerações, o meu poder econômico, a ponto de eu ficar numa situação mais crítica. E numa situação crítica, obviamente, eu vou querer casar o meu filho ou minha filha com um plebeu e garantir, obviamente, uma condição melhor de vida para ele. Bom, através do casamento aí de patrícios e plebeus, a gente vai ter uma nova classe social, que são chamados nobilitas, certo? Que é uma classe social que chega também com muita força, com uma força do poder vinculado à terra e também uma força econômica que vai pleitear rapidamente, está também muito próximo aí ao poder. Tá? Eu falei já, me antecipando aí sobre a expansão romana, porque é importante para a gente entender o conceito da construção do poder aí entre patrícios e plebeus, certo? Então, eu digo aí que a expansão romana é basicamente a riqueza gerada pela conquista de terras e a criação de colônias. Leva Roma a se expandir e a dominar o Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo praticamente vai ser dominado por Roma. Tá? No finalzinho aí da República você já tem uma dominação quase completa do mar Mediterrâneo e início aí do Império você tem o auge da dominação romana com o mar Mediterrâneo completamente dominado, o que eles romanos vão chamar de Mare Nostrum. Bom, é claro que os plebeus eles vão começar a pleitear não só o poder, mas pleitear outras coisas, que é a garantia desse poder. Os plebeus criavam as leis escritas e a ideia de um defensor público, o que serviu de base para o direito romano, certo? Então, o que vai acontecer? Até então, basicamente havia lei, havia as leis, havia os legisladores, porém essas leis elas não eram escritas. E qual o problema de você ter uma lei que não é escrita? Basicamente que você cria uma lei daqui a 10, 15 anos, essa lei deixa aos poucos de ser cumprida e daqui a, 10, 15 anos alguém pode dizer o seguinte, não, essa lei não existe, essa lei nunca foi criada. Para evitar esse tipo de problema, porque os plebeus por um lado falavam, não, a lei existe sim, os patrícios falavam, não, essa lei nunca existe. Os plebeus, se sentindo lesados, é claro, eles vão começar a exigir que as leis fossem colocadas, escritas. Então elas vão ser escritas em placas aí de bronze e colocadas ali à vista de todos os cidadãos. Com as leis escritas, é claro, você começa a desenvolver a ideia do direito romano, certo? Bom, a expansão romana também vai levar os militares a ganhar cada vez mais força. E a cada conquista aumentava também o número de escravos. Basicamente, nesse momento, você vai ter um número muito acentuado aí de escravos por guerra, tá? Uma das últimas vitórias aí por parte dos plebeus foi o fim da escravidão por dívida. Então, nesse momento aí da proximidade, digamos assim, do fim da República, você basicamente só vai ter escravos por guerra. Como a Roma estava em franca expansão, então ela estava conquistando muitos territórios e, obviamente, o número de escravos ele vai aumentar assim, de forma absurda. Para vocês terem uma ideia, no último século aí da República, o número de escravos sai de 600 mil para 2 milhões só na cidade de Roma. Então é um número assim, absurdo, extremamente significativo, o que vai mudar muita coisa dentro das características de Roma e a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, esse mapa aqui eu trago
uma evolução da expansão romana. A gente começa observando aqui, olha, que Roma vai estar só nesse pedacinho aqui, olha, que era a vila de Roma e logo depois a cidade de Roma. Então, no século IV a.C., Roma era basicamente isso daqui. E olha só a evolução. Um século depois, 3 a.C., e Roma já tinha se expandido e dominado quase toda a Península Itálica. Um século depois, século II a.C., você já tem aqui, olha, Roma dominando toda a Península Itálica e mais um pedaço do sul da Europa. Século I a.C., e a dominação continua, já um pedaço do norte da África aqui, olha, a região de Cartago, também já sob domínio de Roma. A região aqui, olha, também da Grécia, também toda dominada por Roma. Mais expansão romana, tá? Já no início aqui, já estamos no início do Império, século I depois de Cristo, certo? Com a Europa quase toda dominada e o norte da África também. E por fim aí o auge da dominação romana, metade do século I depois de Cristo, você tem todo o mar, toda a volta do mar Mediterrâneo, todo o litoral do mar Mediterrâneo dominado por Roma, assim como parte do Oriente Médio e o norte da África e grande parte aí da Europa dominada pelo Império Romano. Bom, a crise da República, para a gente caminhar aí para o final da nossa aula, o que vai acontecer? A expansão, ela vai levar a alguns problemas. Vai trazer muitas benesses, é claro, um aumento de uma lucratividade absurda por parte dos plebeus, mas o que vai acontecer basicamente? Vai levar a algumas crises. Então vamos a isso, vamos a elas. Primeiro, rebelião de escravos. Com um número cada vez mais acentuado de escravos, alguns desses escravos vão se rebelar contra esse sistema, principalmente aqueles escravos que eram escravos vinculados à guerra, os chamados gladiadores, certo? O mais destacado é a rebelião de Espartacus, que vai levar em torno aí de 90 mil escravos a se rebelarem. Porém, mesmo sendo um número muito acentuado de escravos de uma rebelião, eles vão ser desarticulados aí por Roma, porque obviamente Roma tinha um poder militar absurdamente grande, tá? Para além dos escravos, nós vamos ter aí protestos dos plebeus querendo mais poder político, certo? Então há uma tensão política por parte dos plebeus também. E por último, o fortalecimento político dos líderes militares. É esses líderes militares que vão se organizar para o fim da República, vão instaurar um novo sistema de governo que a gente vai ver na próxima aula. É claro também que vai aumentar e vai aumentar muito o número de pessoas pobres circulando pela cidade de Roma. Tá? É um outro fator aí de crise social fundamental para a gente entender o fim da República e depois a construção do Império. Tá ok? Muito obrigado por assistirem a minha aula e até semana que vem.